Agora vamos falar então sobre traços de personalidade. Então, traços de personalidade, gente, todos nós temos traços de personalidade. Cada um vai ter o seu padrão de personalidade, uns mais de um determinado tipo, outros de determinado outro tipo. Então, os traços de personalidade são padrões persistentes, onde a pessoa vai apresentar estes padrões de personalidade em vários contextos sociais e pessoais, principalmente. Então, é a forma da pessoa perceber o ambiente, se perceber, tá? da forma que a pessoa vai se relacionar com os outros, isso tudo vai fazer parte da personalidade da pessoa. Então, algumas pessoas são assim, outras pessoas são assadas. Isso é super importante da gente ver e não pensar que todo mundo tem um transtorno de personalidade. Porque transtorno de personalidade, para a gente ter, existem alguns critérios. E eu vou mostrar para vocês que nem todo mundo respeita esses critérios na hora de fazer um diagnóstico de transtorno de personalidade. Então, novamente, são padrões persistentes da forma da pessoa perceber, tá, a si o ambiente, da forma da pessoa pensar, a forma da pessoa reagir afetivamente. Então, às vezes a personalidade, o transtorno de personalidade tem alterações, inclusive, do afeto, mostrando sim uma certa organicidade, algo orgânico mesmo, também que pode fazer com que a pessoa venha desenvolver um transtorno de personalidade. Isso vai fazer com que essa pessoa tenha um funcionamento interpessoal patológico em função do seu transtorno de personalidade, e frequentemente transtornos de personalidade também tem alteração do controle dos impulsos. A pessoa pode ser ou muito impulsiva ou ter um controle exagerado dos seus impulsos. E esses transtornos de personalidade eles são divididos em 3 grupos, ou a gente pode chamar também de cluster. Então a gente vai ter o grupo A, ou cluster B e cluster C. Depois eu vou ver cada um com vocês, certo? Então, transtorno de personalidade vai ser quando a pessoa tem vários traços inflexíveis e mal adaptativos, trazendo prejuízo funcional. Então, uma coisa importante da gente vai fazer o diagnóstico de transtorno de personalidade. É muito difícil a gente fazer um transtorno de personalidade numa consulta, por exemplo, porque a gente tem que ter segurança que essa pessoa tem esse funcionamento, tá, ao longo da vida dela, que em geral começou no final da adolescência ou no início da vida adulta. A gente pega uma pessoa em uma consulta, como é que a gente vai dizer que realmente essa pessoa funciona dessa forma ao longo da vida? Eu conversei rapidamente. Então, muitas vezes as pessoas fazem o diagnóstico precoce de transtorno de personalidade em função dos seus sentimentos contra-transferenciais. Então, se a pessoa tem uma contra-transferência, digamos, ruim com esse paciente, aí a pessoa já lá tasca-lhe um diagnóstico de transtorno de personalidade. Mas isso não é correto. Por quê? Muitas vezes algum transtorno mental, por exemplo, uma pessoa que está sob uma psicose, um esquizofrênico, por exemplo, tá? Ele vai utilizar naquele momento mecanismos de defesa primitivos. Então ele vai funcionar mais como um paciente lá com transtorno de personalidade do cluster A. Então a gente não pode fazer um diagnóstico de transtorno de personalidade enquanto a pessoa estiver psicótica. Não pode. Isso às vezes as pessoas fazem esse tipo de diagnóstico. A gente não pode fazer um diagnóstico de transtorno de personalidade enquanto a pessoa está deprimida, que ela vai ter padrões, mecanismos de defesa diferentes. A pessoa vai ficar mais agressiva, a pessoa vai usar mais mecanismos de defesa neuróticos, por exemplo, ou às vezes até mais primitivos. Então a pessoa que está ou na depressão ou na mania não pode receber um diagnóstico de transtorno de personalidade logo de cara. A gente tem que esperar para fazer esse diagnóstico. O mesmo ocorre, tá, para pessoas que estão em uso de substância. Então, frequentemente, a gente recebe, tá, pessoas lá com diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial. Eu tive um professor que marcou muito assim, na minha forma de pensar em transtorno de personalidade, principalmente o uso de substâncias, o professor Carlos Salgado, que ele falava, a pessoa sob uso de substância, mesmo maconha, que as pessoas pensam que é uma substância, enfim, que não tem um potencial lesivo muito grande, essas pessoas alteram a sua personalidade. As pessoas passam a adotar, às vezes, comportamentos mais que lembram um transtorno de personalidade antissocial, mas em função do seu uso de substâncias. Cessa o uso de substâncias, essas pessoas muitas vezes voltam a um padrão adaptativo de personalidade. Então a gente não pode ter essa pressa de fazer diagnóstico de transtorno de personalidade em pessoas que estão numa fase de síndrome de abstinência, por exemplo. E a síndrome de abstinência, por exemplo, do crack, demora muito. Então a gente não pode, logo de cara, lá do segundo dia, ele foi lá, quebrou, ameaçou alguém, já fazer um diagnóstico de transtorno de personalidade. Ou uma pessoa lá que tem um transtorno do humor, que está deprimida ou está mista, que já é borderline, que enfim está tentando suicídio toda hora.
Tá? Então tem pesquisa mostrando, por exemplo, que comportamento autolesivo é muito mais comum em pacientes bipolares do que no próprio transtorno de personalidade borderline. Então a gente tem que tomar cuidado com a época, o momento que a gente vai fazer o diagnóstico de transtorno de personalidade e esperar, tá, essa pessoa estar sem efeito de substâncias ou sem estar psicótica ou sob sintomas de humor para fazer esse diagnóstico. Aí sim, se a pessoa tem um padrão desde o início ou final da adolescência, início da vida adulta, a gente pode, enfim, fazer um diagnóstico de transtorno de personalidade.